nordestina, como o irmão aqui é, eu não sei quantos de vocês são, mas ela é de Barbalha, perto do Crato, do Juazeiro, por aí assim. Mas o meu filho, para não ter intriga na família, nasceu em São Paulo, então nem foi em Belém do Pará, de onde eu sou, nem no Ceará, de onde a minha esposa é, nasceu em São Paulo. Ela tem 19 anos, é estudante na Universidade de São Paulo, mas ele não está lá mais por um incentivo da gente e por um desejo muito grande dele de entrar num grande centro. E graças a Deus, Deus proporcionou a ele essa oportunidade. Está fazendo engenharia lá, estuda muito, cansa muito e qualquer um de vocês que estudam sabe que isso é particular do estudante cansado. E também eu não vejo a hora de terminar o meu curso, que já está mais alguns meses aí à frente, 3, 4, 5 mais ou menos, e chega uma hora que você cansa também. Bom, enfim, irmãos, essa minha família é bem pequena, comparada, por exemplo, com a do Altair. Ele contribuiu muito com a população do mundo. Eu não contribuí muito. Mas a minha igreja tinha alguns rapazes que contribuíram muito com a população. E aí eu fico feliz por esse equilíbrio, né? Alguns mais, outros bem menos. Mas o meu caso não foi opcional não, viu, irmãos? Foi involuntário, foi por opção divina mesmo. Deus disse, é um... E aí eu e a Digra tínhamos que nos debruçar diante do Senhor e aceitar o propósito dele para as nossas vidas. Ela quase faleceu depois que o Natan nasceu, quase. Mas Deus realmente ouviu o meu choro. Natan tinha uns 2 anos mais ou menos. Eu cheguei em casa e não aguentei aquela situação, você chorar e orar. E Deus ouviu. E ela está lá. E espero que a minha viagem seja boa para casa, uma de vocês, e da forma que eu os veja na segunda-feira de manhã. Gente, eu escolhi esse texto, eu estou trabalhando com a minha igreja em Filipenses. Vocês já têm o texto aberto aí na primeira página de vocês. O livro de Filipenses é um livro pequeno, 4 capítulos. Existem outros menores, como Judas, 1ª, 2ª João, que são livros menores. O próprio livro de Tito é menor do que o livro de Filipenses. Mas ele tem algo significativo. Talvez depois da escrita de Paulo aos Coríntios, em suas primeira e segunda cartas, talvez a carta de Paulo aos Filipenses seja a mais pessoal, talvez aquela onde ele coloca o coração. Em Coríntios, Paulo se dirige àquela igreja que tem experimentado um momento de aversão a ele. E lá nos capítulos 4, eu acho que o capítulo 2 também, e outros capítulos, ele coloca de forma tão pessoal a sua escrita aos Coríntios, que você, quando lê, você sente o palpitar do coração de Paulo para com aquela igreja. Aqui também. E a razão principal de Paulo falar para esses irmãos de uma forma tão carinhosa é porque essa igreja se envolveu com Paulo. Ela é uma igreja que desde o início, ele diz isso em algum canto do livro, que desde o início essa igreja se envolveu com ele, no sentido, como ele mesmo diz, no sentido de dar e de receber. É uma igreja que investiu na vida de Paulo, ao ponto dela enviar alguém para Roma para saber como Paulo está. Mas é uma igreja que precisa recuperar a alegria. É óbvio que talvez por Paulo falar muito de alegria, e não tanto assim, não é a palavra mais repetida do livro, mas, por exemplo, nós conhecemos textos como alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, já pressupõe uma igreja que precisa recuperar a alegria. Irmãos, em algum momento da sua vida, como crente, como homem do Senhor Jesus, você pode ter corrido o risco de perder a alegria de servir o Senhor.
E essa igreja, por uma razão simples, eu vou dizer, antes de me deter no texto, ela perdeu a alegria. E ela perdeu a alegria por causa da intriga entre duas mulheres, chamadas Evódia e Sintique, que Paulo diz que elas foram mulheres de ouro, usadas nas mãos do Senhor, mas que agora estavam em litígio uma com a outra. Irmãos, igreja que tem confusão não é uma igreja alegre. Se você está aqui, já passou por uma situação dessa, você sabe muito bem que a partir do momento que o problema é instaurado na igreja, a igreja passa a perder a alegria, passa a perder o gozo, passa a perder a motivação para glorificar. A celebração passa a ser um momento de tensão, de vontade de não ir para a comunidade. Então parece-me que é essa a situação básica. O texto central de Paulo é Filipenses capítulo 2. É Filipenses capítulo 2. Mas eu não quero ler tudo. Olha só o que Paulo diz nos versículos 1 a 4. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Aí Paulo vai falar de algo do seu coração: completai a minha alegria. Aí nota só as deixas, as dicas que Paulo vai dizendo porque aquela igreja não tem alegria. Ele diz: completai a minha alegria de modo, número 1, que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, é do mesmo sentimento. E olha o que ele diz no versículo seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual quer um dos outros. Uma igreja notoriamente dividida em si. Aí Paulo se introduz com o modelo de Cristo. Ele vai fazer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento, ou talvez a mesma atitude mental. Provavelmente a palavra sentimento não seja a melhor tradução para esse texto, para essa palavra. Mas é como se ele estivesse dizendo: olha, o exemplo de Cristo. Em parênteses aqui, os evangelhos eles vão nos mostrar a obra de Cristo. Mas esse texto, versículos 5 a 11, vai nos mostrar o que Cristo pensou quando da obra a realizar. Qual a atitude mental de Cristo antes de se encarnar? O que ele pensou antes de se tornar Deus homem, homem encarnado, pessoa humana? E Paulo vai revelar para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Nota as duas colocações. No versículo 7, a si mesmo se esvaziou. Ele repete a construção. No versículo 8, a si mesmo. Todas as atitudes de Jesus sobre si. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Era como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês aí de Filipos, que estão nessas
nessa intriga. Olha a Evódia e Cíntia, vocês que são mulheres fortes dentro da igreja. Olha o exemplo de Cristo. Antes de vocês tomarem qualquer atitude, olhem o exemplo de Cristo. Associem, tomem sobre si esse exemplo e partam para uma atitude diferente, um comportamento diferente da igreja, na expectativa de que o futuro revele a vocês, exalte vocês de uma forma nunca vista na vida de vocês, o mesmo que aconteceu com Cristo Jesus. Aí nós perguntamos, é muito fácil, eu acho, para Paulo colocar esse exemplo, mas ele fica fora desse exemplo. É como se ele fosse um fariseu. Ele era fariseu. Ele vai dizer isso aqui em algum canto, no capítulo 2. Dizer, olha gente, façam o que Cristo fez, e eu estou de fora. O que eu quero tratar com vocês, eu vou pegar apenas um texto, se o tempo nos der. Se não der, você já tem praticamente tudo aí escrito. Vê como um exemplo de Cristo. Esse exemplo que Paulo deu no capítulo 2 de Cristo foi aplicado à vida de Paulo. E isso nós podemos notar em dois textos. O segundo texto está no capítulo 3, versículos 7 a 14, onde Paulo novamente se interpõe como seu exemplo, onde ele diz que ele considerou tudo como perda por causa de Cristo Jesus. Então é como se Paulo estivesse dizendo, olha, assim como Cristo abriu mão de todas as honras, o ser divino que era, para se submeter à humilhação a qual ele se submeteu, eu também abri mão do que eu era no judaísmo, para ser o que eu me tornei, para servir vocês. O outro exemplo que Paulo nos dá, e aí é o texto central, está aqui em Filipenses capítulo 1. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 12. Nós vamos até o versículo 21, 28. Nós vamos lendo paulatinamente, não vamos ler todo o texto agora. Filipenses capítulo 1. Vamos começar com o versículo 21. Filipenses capítulo 1 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O centro do meu sermão, homens que imitam o exemplo de Cristo, está aí na sua apostila. Paulo apresenta vida harmoniosa entre o seu ensino e a sua prática. E aí eu pergunto como? E a resposta desse como está nos 3 pontos principais da sua apostila. Correto? Na realidade, eu respondo de 2 formas. A primeira é essa que você está aí. A segunda é o texto de Filipenses capítulo 3. Mas eu quero ficar com você no capítulo 1, então eu vou responder essa pergunta como Paulo apresenta a vida harmoniosa entre o seu ensino e a sua prática. Como? E aí você tem os 3 pontos principais no seu sermão. Paulo começa o seu texto dando uma justificativa do eixo de sua vida. Ele diz o que é a vida para Paulo, que para mim o viver, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é vantagem, é ganho. Paulo pergunta: o que é a vida para mim? O que traz sentido à vida e à morte? Por que Paulo disse essa frase no versículo 21 do capítulo 1? A resposta inicial está nos versículos 12 a 17. Versículos 12 a 17 nos mostram o sofrimento de Paulo, que estava levando o progresso para Paulo do Evangelho. Para Paulo, o sofrimento sempre é visto de uma forma positiva,
Agora, vamos pensar em Paulo. Em um ou dois lugares do livro, ele mostra que ele está preso. Paulo não está livre. Isso nos mostra uma espécie de paradoxo, de contradição na vida de Paulo. Por quê? Porque ele está preso. Está preso a um soldado, está amarrado a alguém que o prende em Roma. Os irmãos conhecem a história, não vou me deter nisso. Mas ele diz que ele é alegre. E é óbvio que nós nos perguntamos: como pode alguém estar preso e ainda ser alegre? Como pode alguém estar sofrendo, porque a prisão é um sofrimento, é um tolimento da vida de Paulo, é um cercear da sua liberdade? Como Paulo pode estar preso e ainda ter regozijo? Ver isso como positivo na sua vida. A resposta está aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo olha o seu sofrimento, porque este sofrimento de Paulo, aquele sofrimento dele, estava levando ao progresso do Evangelho. Versículo 12 diz o seguinte, e se vocês puderem me acompanhar na apostila, eu estou usando a minha tradução que eu coloquei aí. Mas quero que vós saibais, irmãos, que as coisas contra mim têm vindo mais para o progresso do Evangelho. Parece que os irmãos estão interessados em saber o que tem acontecido com Paulo. E aí eles mandam um irmão da igreja para visitar Paulo. Assim, quando Paulo começa a escrever sua carta, ele começa a responder as perguntas dos irmãos. Ele passa a dar informações sobre a vida dele e o que está acontecendo com Paulo naquela prisão. Parece que os irmãos estão preocupados com a prisão dele e o que aconteceria com o progresso do Evangelho, haja vista que o seu principal propagador, divulgador, anunciador do Evangelho está preso. Ele está fora de ação, digamos assim. Mas parece que Paulo vai dizer: gente, eu sei que vocês estão pensando que por causa da minha prisão o Evangelho está amarrado, mas não foi isso que aconteceu. A prisão paulina em Roma não tem sido um impedimento para o Evangelho. Ao contrário do que se esperava, ela tem funcionado como uma bola propulsora do Evangelho. Eu acho que é aqui que nós entramos. Nós, como homens, em que muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida nos causam tanto desconforto quanto desânimo. Aqui Paulo mostra, olha, o sofrimento que me tem vindo, que tem sido causado sobre mim, ao contrário do que vocês esperavam, tem acontecido para o progresso e o avanço do Evangelho. Paulo diz que mesmo na prisão, Cristo é central para ele. Versículo 13 diz, nota só: de sorte que as minhas cadeias em Cristo tornaram-se manifestas no pretório inteiro e em todos os restantes. Para Paulo, se alguém está em Cristo, essa união espiritual, em que a partir do meu batismo pelo Espírito Santo, eu passo a fazer parte de Cristo, eu estou imergido no corpo de Cristo, portanto eu não estou alienado de Cristo. Quando eu gesticulo as minhas mãos, quando você se movimenta, ou até quando o cansaço bate sobre você, vocês que vieram de longe principalmente, vocês estão em Cristo. Irmãos, essa realidade da presença, do estar nosso em Cristo para Paulo é tão forte, é tão convicto dele, que quando ele escreveu sua carta aos Coríntios, falando no texto dos capítulos 5 e 6, quando ele trata daquele sujeito incestuoso, ele diz: olha, gente, como eu poderia, de sã consciência, eu estou parafraseando Paulo, pegar um membro de Cristo e uni-lo a uma prostituta. Quando você lê esse texto,
você fica chocado. O que Paulo está dizendo, quando um crente, um Cristo, ainda falando para os homens da igreja lá de Filipe, de Corinto, iam manter relações sexuais com alguém que não era sua mulher, dizendo, você está levando o medo de Cristo à prostituição. Isso é tão forte, que eu estou tão ligado a Cristo, que eu não me separo de Cristo nem nesses momentos. Então aqui Paulo coloca a sua prisão como fazendo parte de Cristo. Ele diz, olha, as minhas cadeias em Cristo tornaram-se manifestas no pretório inteiro e em todos os restantes. Para Paulo, Jesus cresce, ele se manifesta através de nós, quando nós olhamos as coisas que acontecem em nossa vida da perspectiva do propósito divino. Então, quando você olha para a sua realidade, eu não sei qual é, Deus sabe. Quando você olha para essa realidade, que talvez seja uma realidade, talvez não muito branca, não muito cinza, talvez uma realidade turva na sua vida, a qual você passa nesse momento, quando você olha essa realidade da perspectiva de Cristo, que você está em Cristo e que de alguma forma Ele está passando com você nesse momento, aí você começa a entender que tem um propósito divino na sua vida para isso. É isso que Paulo olha. Ao ponto dele dizer que aquelas cadeias, aquelas correntes que o prendiam à prisão, para ele não teoricamente fugir, ele diz que essas cadeias, essa prisão, acontece em Cristo. Por isso ele está preso na sua prisão. A prisão de Paulo é em Cristo. E se é em Cristo, ele só está preso porque foi vontade de Cristo. Quando Paulo olha o seu chamado, isso é comum em Paulo. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele não olha o seu chamado como sendo da vontade de ninguém, nenhum homem. Ele fala isso em Gálatas. Eu não fui chamado por ninguém, a não ser por Cristo, pessoalmente por Cristo. Então aqui Paulo diz, essas cadeias são cadeias em Cristo. E isso é tão verdade que ele mostra que, por meio da sua prisão, o Evangelho chegou à guarda pretoriana, incumbida de guardar os presos com cidadania romana. Eu tenho só uma nota que eu quero ler para vocês aqui. A guarda pretoriana, provavelmente, nesse texto, se refira aos soldados que eram membros do regimento a quem era atribuída a guarda de muitos dos funcionários do alto escalão no governo romano, embora também guarda pretoriana pudesse indicar o lugar. Esses soldados também foram responsáveis pela guarda de prisioneiros que haviam apelado a César, como Paulo. Agora, suponho o que eu vou falar aqui. O imperador, na época da prisão de Paulo, era Nero. Nero foi um sujeito muito perverso. Ele mandou decapitar sua própria esposa, Otávia, e levou a cabeça da mulher para a amante, chamada Popéia. Agora, para pensar numa hipótese. Suponhamos que entre os militares da guarda pretoriana que foram guardar Paulo, estava exatamente o sujeito que levou a guarda para decapitar o Otávio, a esposa de Nero. E Paulo evangeliza esse sujeito, prega a palavra para ele. Imagine a reação dele de sentir-se livre de todas as perversidades que, sob o seu superior, ele tinha feito contra pessoas inocentes. Não sabemos se isso aconteceu. O fato é que Paulo diz que toda a guarda pretoriana, e toda aqui pode ser todo cada indivíduo, ou todos ouviram através desses que ouviram a palavra, toda a guarda pretoriana conheceu o Evangelho de Cristo, e quantos creram não sabemos. Como Paulo vivia numa casa alugada por ele, essa guarda ia onde Paulo estava morando.
A construção, todos os demais, indica que os servos, os guardas, os que serviam Paulo, os que iam visitá-lo, muitos que procuravam Paulo também ouviram a palavra de Deus através da prisão de Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo para esses irmãos e filhos: se eu não tivesse preso, estivesse preso, essas pessoas não teriam ouvido o Evangelho. Circunstancialmente, irmãos, há certos momentos em que as pessoas só vão ouvir o Evangelho se Deus criar certas circunstâncias, como está criando para Paulo. Aquilo que poderia ser uma desgraça para o Evangelho, a prisão de seu maior expoente depois de Cristo, estava sendo um motivo, ao contrário, para o avanço do Evangelho em lugares que jamais seriam alcançados, a não ser pelo modo como Deus determinou. Como esses membros da guarda pretoriana ouviram o Evangelho? Como vocês acham que eles iriam se dispor a ir a algum culto evangélico para ouvir a palavra do Senhor? Meus irmãos, nós sabemos quantas pessoas vão frequentar naturalmente a igreja, elas vão procurar o Evangelho, mas a grande maioria, a maioria esmagadora, não vai ouvir o Evangelho se você, aonde você estiver, onde você trabalha, onde você estuda, não fala. Irmãos, há algumas coisas que acontecem na vida da gente interessantes. Eu era professor de matemática. Eu explico, eu nunca estudei formalmente matemática, mas entre aspas eu era o melhor aluno de matemática da turma, e eu ia para a igreja para estudar com os colegas. Em uma aula, Deus me incomodou muito. Tinham dois rapazes lá, o Manuel Vidal e o outro, não me lembro qual é o nome. E como se Deus dissesse: você tem que falar o Evangelho para ele, você tem que falar o Evangelho para ele, e eu não tinha sido resistido. Até o momento que eu disse: olha, eu tinha uns 16, 17 anos, eu disse: eu vou falar. Terminei minha aula, vocês entenderam? Então, aí fiz as perguntas chaves lá que eu uso no meu evangelismo, e foi tocante ver a reação do Manuel Vidal. O Manuel Vidal se tornou um evangelista. O outro rapaz, eu não me lembro o nome, mas o outro realmente nunca seguiu Jesus até onde eu saiba no momento da minha história. Meus irmãos, se não fosse eu naquela sala de aula, eu não tinha transformado o Manuel Vidal. Eu estou vasculhando a minha memória aqui de 52 anos, então tem umas lacunas que precisam ser preenchidas com o tempo. Mas eu acho que eu era o único crente naquela sala. Talvez você seja o único crente onde você está. Se fosse Paulo, ele diria que essa história, essa perspectiva é porque é vontade de Deus. Você está lá porque Deus quis. Senão ele teria feito outra trama na sua vida, outro escrever na sua história. Então Paulo entende que aquele sofrimento, que para outras pessoas seria traumático, para uma religiosidade contemporânea, em que Deus só nos ama se nós estamos na bênção da prosperidade, da saúde, etc, etc. Para Paulo o sofrimento era uma grande bênção, porque proporcionava a ele a oportunidade de pregar o Evangelho. Assim, o sofrimento de Paulo foi estimulante para outros. Versículo 14: e muitos dos irmãos do Senhor têm sido persuadidos nas minhas cadeias para falar mais abundantemente, sem medo, a palavra. Como o sofrimento de Paulo estimulou outros para o Evangelho, como sua vivência no deserto o ajudou a estimular outros à vida de fé. A maioria quer pregar o Evangelho porque quer compartilhar o sofrimento de Paulo. Por outro lado, eles viram que a prisão não era um meio eficaz de fazer calar o Evangelho. Ao contrário, o corpo de Paulo estava, mas o Evangelho não. Aquela dica de Paulo, aquela citação de Paulo, a citação de Paulo que eu faço agora, de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, onde ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, e não é um poder parado. A palavra poder salienta algo dinâmico, vivo, como
se tivesse vida própria, e tem vida própria, o Evangelho tem vida própria por causa do anúncio, por causa da mensagem que ele anuncia, que ele carrega. O Evangelho tem a vida própria, ele ao ser anunciado, ele causa, ele provoca mudança nas pessoas. E isso é tanto, no entendimento de Paulo, que Francis Schaeffer falava em seu livro, eu acho que A Morte da Razão. Ele dizia, olha, depois de alguém ouvir o Evangelho, ele estava fazendo uma citação do seu ministério lá na Suíça, em Laville, eu acho que era lá. Ele diz, depois de alguém ouvir o Evangelho, mesmo que ela não creia, quando ela sai, ela não é mais a mesma pessoa. Meus irmãos, eu me lembro de uma pessoa que eu evangelizei. Essa eu dei estudo durante 6 meses. E no final eu percebi que ele não tinha alegria com o estudo. E aí nós resolvemos parar voluntariamente. Ele disse, olha, não está sendo bom para mim, não está sendo bom para você. Tá bom, nós nunca mais eu tinha visto. Passou um ano, até o dia que eu me encontrei num supermercado da Zona Norte de São Paulo. Ali quem vai para São Paulo é o metrô do Corumbi, um Carrefour lá, mas não era Carrefour na época. E a pessoa diz, Pedro, Deus me feriu. E aí ele contou a história dele. A partir daquele momento, ele e a esposa voltaram para Cristo. Meus irmãos, Francis Schaeffer tinha razão. Nós precisamos crer que qualquer pessoa que tem contato com o Evangelho, ela é profundamente afetada, mesmo ela não tem. Paulo sabia disso. Negativamente, porém, meus irmãos, e eu não quero me deter nesse ponto, você vê no versículo 15 que outros pregavam a Cristo por competição. Ele diz, de fato, alguns proclamam a Cristo por causa da inveja e discórdia, mas também alguns fazem isso por prazer. As palavras inveja e porfia ou rivalidade são palavras que estão ilustrando a vida dentro de Filipos, combatidas pelo exemplo de Cristo em Filipenses capítulo 2. A palavra inveja significa ciúme, indicando que essas pessoas pregavam a Cristo porque queriam ser como Paulo e tinham ciúmes dele e do que ele representava para as igrejas. Em outras palavras, meus irmãos, elas queriam ser tão famosas como Paulo. A pregação do Evangelho não deve objetivar tornar alguém famoso. Pelo contrário, nós temos que mirar o esparramar, o espalhar do nome de Jesus. Esse é o alvo da igreja. Esse é o alvo de João Batista. Amanhã vamos meditar no capítulo 1 de Marcos, aqui no domingo de manhã, e vamos ver essa atitude de João Batista e como Cristo o honrou posteriormente. A palavra porfia é como se o Evangelho fosse uma luta entre gladiadores, em que um sairia vivo. Então Paulo dizendo, olha, alguns fazem como se estivessem brigando comigo. Nós estivéssemos presos dentro de uma arena e estivessem brigando comigo no ponto de me querer sufocar para só eles saírem vivos. Eles queriam ganhar de Paulo na luta pelo Evangelho, em lugar de lutar ao lado dele. Eles lutavam contra ele, tentando ganhar espaço nas mentes e nos corações dos seus ouvintes, que Paulo havia deixado porque estavam presos. Ciúme diz, eu não penso muito em você. O orgulho, a soberba, a porfia diz, o que é que você pensa de mim? Eles queriam ser famosos em lugar de deixar Cristo ser famosos. As motivações interiores deles eram completamente erradas. Versículo 17, e os que proclamam a Cristo por causa da ambição pessoal, não sinceramente, pensando causar aflição às minhas cadeias. Aí você fica pensando, como é que alguém que quer pregar a Cristo por competição está causando sofrimento a Paulo? Parece que o que eles estavam tentando causar era ganhar o lugar das igrejas e tomar essas igrejas, como se essas igrejas pudessem ser compradas em sua consciência e servirem a homens e não a Cristo. Meus irmãos,
O que você faz quando você sofre injustamente? Ou quando alguém está querendo o teu lugar e começa a te difamar? O que você faz? As motivações interiores, tudo aquilo que causa sofrimento a você, o que você faz? Paulo agiu positivamente ao dizer que de qualquer forma o evangelho estava sendo pregado. E aí nós vamos notar o segundo ponto do seu sermão, vendo a realidade da perspectiva do eixo de sua vida. Versículos 18 a 26. Qual é o conforto de Paulo? O que Paulo se conforta? Como ele se sente ao estar sendo prejudicado por outros? Versículo 18 dá a primeira resposta. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Qual o conforto paulino? Havia sim o anúncio interesseiro, o falso pretexto. Aqui Cristo era anunciado, mas com a motivação subjacente de competição, de ciúme, de inveja, de tomar o lugar no coração dos irmãos. Mas Paulo diz, mesmo que essa motivação seja errada, para Paulo é melhor que eles preguem a Cristo pelos motivos errados, pelos motivos interesseiros, do que eles pregassem outra coisa, ou mesmo nem pregassem. A pergunta que se levanta aqui, a nós é, o que te motiva a fazer o que você faz? Fazer o que você faz, que diferença isso faz na tua vida? Meus irmãos, talvez alguns de vocês sejam líderes, professores. Boa parte daqui, não boa parte, mas alguns de vocês são pastores. Irmãos, o que isso faz de diferente? O que isso causa em você? O que move o teu coração para fazer o que você faz? Qual a diferença que isso faz na sua vida? Para Paulo, era a razão dele viver, era o anúncio, a sua vocação, a sua chamada. Havia aqueles que pregavam a Cristo, o Evangelho, com sincero desejo de fazer Cristo conhecido. Mas não sabemos quanto eles compreendiam das ações de vidas na vida de Paulo. O que importa para Paulo? Em primeiro lugar, importa para ele quem assiste. Versículo 19 diz, porque eu sei que isso resultará a mim em salvação, através das suas súplicas e do suporte do Espírito Santo. O texto começa dizendo, porque eu sei disto. A sua alegria na divulgação do Evangelho, seja por sinceridade ou por fingimento, Paulo se torna alegre, porque isto vai resultar em glória ao Senhor. Paulo sabe que a sua vida não terminará numa prisão. Naquele momento, ele seria liberto em algum momento no futuro. E ele diz que isso acontecerá por dois meios. Em primeiro lugar, pela oração dos filipenses. Os irmãos sabiam que estavam envolvidos em orar pela libertação do Espírito, pela libertação de Paulo. Mas a segunda motivação, o segundo meio pelo qual ele seria confortável era a ação do Espírito Santo na vida dele. Se há alguma coisa que Paulo tem conforto na prisão, na solidão da prisão, é saber que Deus está presente. Irmãos, há dois textos que eu queria citar para vocês sobre esse entendimento que quando nós estamos na pior, em Cristo, Cristo está conosco. Em primeiro lugar é aquele de Jacó quando foi para o Egito. Quando ele se encontra com Deus, antes de ir para o Egito, Deus diz, olha, eu vou com você para lá. Nós sabemos muito bem o que vai acontecer com Jacó e depois com o povo de Israel. De qualquer forma, Deus estava envolvido com o povo aonde quer que o povo fosse. Quando o povo foi para o exílio, posteriormente para a Babilônia, o texto sagrado diz que Deus abençoaria, Deus estaria com eles e os faria multiplicar como de fato fez. Em Mateus capítulo 28, a palavra de Deus diz que Jesus está conosco todos os dias de nossa vida. Para Paulo, estar na prisão era uma grande motivação, era um grande momento de Deus estar intervindo na sua história e manifestando sua tremenda graça para com ele. Paulo sabe
que nos momentos difíceis ele não será abandonado por Deus. Eu moro numa casa, irmãos, na zona norte de São Paulo. Eu me lembro, eu estava arrumando essa casa. Eu não, a digna, né? Ela queria deixar a casa do jeito para mim. E eu trabalhava no seminário ainda. E aí aparece uma oficiala de justiça, dizendo: olha, essa casa está sendo penhorada. Eu não ia discutir com a oficial, ela está cumprindo uma ordem judicial para isso. Aí eu falei com o pedreiro, que era irmão em Cristo: olha, rapaz, para tudo. E vamos esperar isso resolver esse problema aí. Paguei o pedreiro, porque depois tinha contratado o serviço, mas também não ia investir na casa. Irmãos, levou 2 anos mesmo o problema. Mas eu me lembro, o meu coração muito atribulado, eu perdi a sono. Mas naquela tarde eu tive no seminário. E eu tinha que subir uma ladeira pequena. E eu pedi muito a Deus que desse ao meu coração uma compreensão grande do seu amor. Eu não queria que aquela situação desesperadora, onde nós não tínhamos nada, e se tivéssemos que ir lá e sair daquela casa, nós íamos pedir para morar com alguém. Eu não queria que aquele momento fosse um momento de eu perder de vista que Deus é bom. E eu sempre, no nosso devocional, foi um momento muito especial nesse sentido para mim, a Dica no Natan. Nós sempre estávamos pedindo a Deus que Deus revelasse a cada dia que passa uma compreensão de que Ele é bom e que a sua misericórdia não importa o que passemos, Ele não vai mudar a sua natureza de que Ele é amor e que a sua bondade dura mais. Para Paulo, estar na prisão era um momento tão especial em que ele tinha o conforto do Espírito Santo. Paulo não estava só, Deus estava lá. Será que você está compreendendo isso? Eu talvez vá terminar um pouquinho antes, porque já vi quanto tempo me resta. Será que você está compreendendo, que quando você está passando por situações difíceis na sua vida, Deus está ao teu lado, te dando todo o conforto? Ou você é daquela teologia que nós ouvimos tanto lá: quando eu estou mal, é porque Deus está distante. Para Paulo, quando ele estava mal, é porque Deus estava mais perto dele ainda. 2 grupos estão apoiando Paulo: os irmãos em Filipos, orando, e o Espírito Santo dando conforto, dando consolo à vida de Paulo. Então, o que importa para Paulo, em primeiro lugar, é quem o assiste. Quem é que me socorre quando eu estou na pior? Jesus, o Espírito, a Trindade está agindo, os irmãos. Em segundo lugar, versículos 20 a 21, o que importa para Paulo é que em Cristo, que Deus em tudo será glorificado. Versículos 20 a 21. Segundo a minha ardente, grande expectativa e esperança, que eu em nada serei envergonhado, porém com toda a confiança, tanto sempre como agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, seja através da vida, seja através da morte. E aí ele vai arrematar com o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é Cristo. A intensa esperança de Paulo, não ser confundido ou envergonhado. Paulo emprega aqui 2 palavras para falar da sua expectativa do futuro. A primeira é aquela grande expectativa. É como se Paulo tivesse os olhos postos no futuro. E aqui ele dá uma grande lição para nós. Quando nós passamos por dificuldades como Paulo está passando, não olhe para a sua realidade presente, olhe para a sua realidade futura. Ele fala do futuro como uma grande expectativa. É aquele olhar do menino surpreendido pelo presente no dia do Natal, ou no dia do seu aniversário, o presente que ele tanto esperava e que o pai dá, que a mãe dá. Ele está com essa expectativa de infantil aqui, de olhar com firmeza. Ele não olha para a sua realidade presente, ele não olha para o seu presente naquele momento, ele olha para aquela realidade no futuro. Ele não será envergonhado.
A segunda palavra que ele emprega é uma palavra tipicamente cristã. É a palavra esperança, na qual ele se firma que Paulo acha, ele compreende que a sua história não terá um ponto final ali. Qual é o conteúdo dessa ardente expectativa e esperança? Primeiro, é a ideia de que ele não vai passar por vergonha. Alguém está dizendo, isso é uma vergonha para o Evangelho, que Paulo esteja preso. Paulo disse, eu não vou ser envergonhado. Ele tem certeza que ele não será posto à vergonha, porque ele tem motivações corretas para fazer o que ele faz. Alguém estava dizendo que Paulo estava envergonhando o Evangelho. Entretanto, a vergonha que ele trabalha para não passar é outra. Nota bem. Alguém está dizendo que ele está envergonhando o Evangelho. E Paulo está dizendo, olha, eu estou preocupado em não passar outra vergonha. Os irmãos sabem qual é a outra vergonha que ele está fazendo? Oi? Essa já é uma outra coisa, porque alguém estava dizendo em Roma que Paulo não foi a Roma porque ele tinha vergonha do Evangelho. Mas ele diz aqui que a ardente expectativa dele não será envergonhado. Mas não será envergonhado quando? Oi? No dia de Cristo Jesus. Exatamente. Meus irmãos, é esse tipo de coisa que você busca. Ou você quer agradar as pessoas? De alguma forma, a tua vida é em função dos outros, não em função de Cristo. Paulo está sendo acusado de que vai envergonhar o Evangelho. Diz, não, olha, eu me esforço, a minha ardente expectativa é que eu não serei envergonhado lá naquele dia. Entretanto, irmãos, Paulo fala uma dica para nós aqui: o juízo divino levará em consideração as nossas motivações. Segundo, ele tem forte esperança e expectativa ardente de que ele vai glorificar a Deus em tudo, seja pela morte, seja pela vida. Talvez alguém estivesse dizendo que era uma vergonha morrer na prisão. Paulo diz, como o centro da minha vida é Cristo, seja na morte, seja na vida, ele sempre será glorificado. Qualquer coisa que acontece na vida de Paulo, seja boa, seja má, serviria para glorificar a Deus, até mesmo morrer e viver. A sua história, a história que você tem visto, tem vivido, você vê a sua história da perspectiva de Deus, ou só as coisas boas que acontecem com você é que vão glorificar a Deus? As ruins não. Se nós somos crentes em Cristo, e essa é a realidade de Paulo, eu estou em Cristo, as cadeias são em Cristo, é por isso que tudo Deus será glorificado. Por que será assim? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Paulo jamais será envergonhado e glorificará sempre a Cristo por meio do seu corpo, na vida e na morte, porque para ele o viver é Cristo. Para Paulo, a vida é sem sentido se Cristo não for o centro. E segundo, o morrer é lucro. Isso é interessante para um mundo religioso dado a ganhos exorbitantes, em que as pessoas sempre estão buscando bênçãos financeiras. Bênçãos financeiras. Paulo fala para mim, para nós aqui, como eu sempre vou ganhar, como eu sempre vou ter lucro se eu fizer de Cristo o que Paulo fez. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer, eu estou ganhando. Eu não perco. O investimento de Paulo em Cristo é tão sério para ele, que ele diz, olha, eu não perco morrendo, eu não perco vivendo, eu sempre ganharei. Assim como decidir qual caminho seguir. Versículo 22 diz, e se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu não sei o que eu vou escolher. Versículo 23, porém eu estou fortemente pressionado dos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é comparavelmente melhor. Versículo 24, mas o permanecer na carne é urgente e necessário por causa de vós. Como você vê o que você faz? Como um ganho incessante, seja na morte, seja na vida,
Será que como servo de Cristo que você olha o seu ministério como fonte de lucro permanente, lucro no sentido paulino, em que ele não perde vivendo, ele não perde morrendo. De um lado e de outro, está sempre tendo um lucro, fruto do trabalho dele. Será que você olha o que você faz como fonte permanente de lucro? Você olha o seu trabalho, o seu serviço como fonte de lucro permanente, quando efetuado por causa de Cristo, mesmo que você tenha que tratar com pessoas difíceis. Irmãos, eu estou numa igreja pequena, realmente pequena, e que tudo que aconteceu lá aconteceu o oposto, tudo que o ministério que eu fiz. Mas eu estou lá. E foi interessante nos primórdios, eu comecei a pregar em Coríntios. Lá em Coríntios. E aí teve um rapaz que veio para mim. Sabe? Aliás, ele veio coagido já. Ele falou para alguma moça lá, você, olha, se você não falar para o pastor, eu vou falar. E obviamente quando são essas coisas vêm para falar, já não é coisa boa. Mas há 3 anos, aquele rapaz estava vivendo maritalmente com a namorada. Com apoio praticamente dos pais, dele, dela. Alguns faziam vistas grossas e coisas assim. Foi um tempo muito difícil. Eu nunca enfrentei uma situação daquela. Onde, apesar de todo o erro dos filhos, os pais ficaram contra o pastor e saíram. Foi embora. Como é um bairro pequeno, essas coisas se espalham. Um fogo no padeiro. Se torna um ministério difícil. Eu tenho pedido muito a Deus, Deus me ajuda, eu já estou há 4 anos lá, me ajuda a entender o que o Senhor quer mudar em mim. Quais as lições preciosas que eu tenho que aprender, eu e a Digna, principalmente, né? Que são os que estão na frente, o marido e a mulher. Meus irmãos, não importa a situação que você esteja passando, para Paulo, ele estava em Cristo e fazendo por causa de Cristo, ele nunca perderia. Você sempre terá um ganho acima de todas as suas expectativas. Eu quero apenas passar rapidamente no último ponto seu aí. O que inspira Paulo tendo Cristo como centro? Em primeiro lugar, versículo 25, que as pessoas ganharão com a presença de Deus. Gente será edificada em Paulo, com Paulo ficando nessa realidade da vida. Em segundo lugar, versículo 26 diz que o retorno de Paulo é visto por ele como um grande benefício aos irmãos e irmãs. Eu lembro do meu primeiro ministério, quando eu quase saí, eu olhava para os adolescentes e para os velhos. Eu disse, se eu sair daqui, esses adolescentes e jovens não terão um padrão de solidez, de ensino, de trabalho. E os velhos são velhos. Eles não podem pegar o seu carro e cruzar a cidade para uma dita boa igreja. E foi a melhor coisa que eu fiz ficando lá. Aqueles jovens e adolescentes são hoje líderes e alguns estão no ministério. Meus irmãos, é Deus que abençoa. Quando nós fazemos por causa de Cristo, Ele vai nos avançar. Mesmo que talvez você tenha que pagar um preço alto inicialmente. Falamos de homens que imitam Cristo. Como tem sido você, como réplica de Cristo? Vamos orar. Verdade, adoração, seja sempre